Imagine um povo que sobreviveu a milênios de perseguições, guerras, diásporas e tragédias, mantendo vivas suas crenças, sua identidade e, acima de tudo, sua fé. Agora imagine que esse mesmo povo viu surgir, dentro da própria tradição religiosa, uma figura que se tornaria a base da maior religião do planeta, o cristianismo. Mas o curioso é que, enquanto bilhões o adoram como o Filho de Deus, o povo de onde ele veio, os judeus, em sua imensa maioria, nunca o reconheceram como tal. A pergunta que paira no ar há mais de 2000 anos é direta e intrigante. Por que os judeus não aceitam Jesus como o Messias? Para entender essa questão, precisamos mergulhar fundo em uma das jornadas espirituais e históricas mais fascinantes da humanidade. E o que você vai descobrir ao longo deste vídeo talvez mude completamente a forma como você enxerga as religiões abraâmicas. Para começar, é essencial entender quem era o Messias esperado pelos judeus. No judaísmo, o conceito de Messias, ou Mashiach, em hebraico, não está relacionado à ideia de uma figura divina. Pelo contrário, o Messias judaico seria um líder humano, descendente do rei Davi, que traria paz ao mundo, restauraria a soberania do povo de Israel, reconstruiria o templo em Jerusalém e reuniria todos os judeus dispersos pelo mundo. Ele teria um papel político e espiritual, sim, mas não seria adorado como Deus. Essa diferença já cria um abismo entre a visão judaica e a cristã. Para os judeus, a simples ideia de adorar um homem, ainda que ele seja considerado santo ou especial, fere o princípio básico do monoteísmo absoluto. No judaísmo, Deus é único, indivisível e eterno. Isso já mostra que o caminho entre essas duas religiões, que compartilham o mesmo berço, se separa profundamente logo de início. Mas se a divergência teológica é profunda, a histórica é ainda mais complexa. Jesus viveu como judeu, seguiu os costumes da época e pregou inicialmente para judeus. No entanto, seus ensinamentos logo começaram a incomodar tanto as lideranças religiosas quanto as autoridades romanas. Após sua morte, seus seguidores começaram a espalhar sua mensagem. E foi aí que tudo mudou. Paulo de Tarso, considerado um dos grandes responsáveis por transformar a fé em Jesus numa religião separada, levou os ensinamentos de Cristo aos gentios, os não-judeus, e reinterpretou muitas das leis judaicas. Elementos como a circuncisão, as leis alimentares e os rituais do templo começaram a ser vistos como desnecessários. O cristianismo passou a se afastar cada vez mais do judaísmo. E com o tempo, passou a ver os judeus não como os guardiões da promessa divina, mas como aqueles que rejeitaram o Salvador. Essa narrativa foi extremamente perigosa e teve consequências históricas brutais. Durante séculos, os judeus foram acusados de deicídio, de terem matado Deus ao crucificar Jesus. Essa acusação, embora rejeitada por muitos teólogos cristãos hoje, alimentou perseguições, massacres, pogroms e até mesmo a base ideológica de movimentos antissemitas. Para os judeus, aceitar Jesus significaria não apenas renunciar à sua tradição, mas também abraçar uma história que os culpabiliza por eventos que, do ponto de vista histórico, foram muito mais complexos. Vale lembrar que a crucificação era uma pena romana e que muitos judeus da época também eram perseguidos por Roma. Então, do ponto de vista judaico, a narrativa da culpa é injusta e profundamente ofensiva. E mais, aceitar Jesus como Messias seria trair o próprio povo. Uma ferida que a história transformou em trauma. Outro ponto fundamental está nas profecias messiânicas do Antigo Testamento, ou Tanakh, como é chamado na tradição judaica. Muitos cristãos acreditam que Jesus cumpriu dezenas dessas profecias, mas os judeus discordam. Por quê? Porque as expectativas messiânicas judaicas envolvem eventos muito concretos: paz mundial, reconstrução do templo, fim do sofrimento humano. Para os judeus, como pode Jesus ser o Messias se o mundo continua mergulhado em guerras, injustiças e sofrimento? Além disso, os evangelhos cristãos foram escritos décadas após a morte de Jesus. E muitos estudiosos apontam que as narrativas
foram construídas para se encaixar nas profecias. Ou seja, do ponto de vista judaico, Jesus não cumpriu os requisitos objetivos do Messias. Ele pode ter sido um mestre, um profeta, até um mártir, mas não o Messias prometido. É importante lembrar que o judaísmo é uma religião extremamente centrada na prática, na ação concreta, nos mandamentos, na conduta moral e coletiva. A ideia de salvação pessoal por meio da fé não é central. No judaísmo, você se aproxima de Deus através da justiça, da caridade, da obediência à Torá. Já no cristianismo, a salvação vem principalmente pela fé em Jesus. Essa mudança de eixo da coletividade para o indivíduo, da lei para a fé, é outra razão pela qual o judaísmo não reconhece Jesus como a figura messiânica. Além disso, o judaísmo não acredita em pecado original como algo herdado, tampouco na necessidade de um sacrifício redentor para perdoar os pecados da humanidade. São visões espirituais completamente diferentes, que ao longo dos séculos se tornaram praticamente incompatíveis. Hoje, muitos judeus conhecem profundamente o cristianismo, estudam o Novo Testamento, dialogam com teólogos cristãos e reconhecem a importância histórica e espiritual de Jesus para o mundo. Mas mesmo assim, continuam firmes em sua tradição milenar. Não é por ódio, rejeição ou ignorância, é por convicção. Para eles, a fé em Deus não precisa passar por intermediários. O Messias ainda não chegou. Ele virá um dia, mas será alguém que cumprirá todas as profecias de forma literal, visível e incontestável. Enquanto isso, o povo judeu continua esperando, como tem feito há séculos. E essa espera, longe de ser passiva, é uma forma de resistência, de identidade e de fidelidade à promessa feita por Deus a seus antepassados. A verdade é que a história de Jesus, do judaísmo e do cristianismo é, ao mesmo tempo, de separação e de origem comum. As duas religiões nasceram do mesmo solo, mas caminharam em direções diferentes. E talvez seja isso que torna esse tema tão fascinante. Porque, no fundo, ao perguntar por que os judeus não aceitam Jesus, estamos também perguntando como diferentes povos interpretam a fé, o tempo, a justiça e a redenção. E essa resposta não está apenas nos livros, nas doutrinas ou nas disputas teológicas. Ela está na alma de cada povo, na memória de cada geração e na esperança de que um dia o mundo possa entender que as diferenças não precisam ser motivo de ódio, mas sim de compreensão.